Pessoal, módulo 28, o que nós temos no módulo 28 aí? Força magnética em um condutor retilíneo. Então, até agora a gente discutiu uma carga elétrica em movimento numa região onde tinha um campo magnético. Mas quando a gente fala na força magnética, um condutor, significa o quê? Eu tenho um fio, ou uma barra metálica, ou uma chapa de metal, e eu tenho uma carga se movimentando nesse condutor. Então, o que acontece? Se eu tenho carga se movimentando no condutor, eu tenho corrente elétrica. Por outro lado, esse fio está numa região que eu tenho um campo magnético. Então, esse condutor ele vai ficar também sujeito à ação de uma força magnética. Né? Bom, para a gente trabalhar com essa ideia, então, aí, o que a gente vai brincar aí? Ó? Na apostila de vocês, ele coloca a expressãozinha que é a seguinte, ó, força magnética, que a gente trabalhou até agora, é QVB seno de θ. Só que acontece o quê? Quando eu pego um fio, um fio condutor, por exemplo, representado aqui pela minha caneta, né? Se eu quero saber a distância que ele vai, a velocidade, seria a distância pelo tempo. Então, é só pegar o comprimento do fio que eu estou usando, no caso, como é na caneta, e marcar o tempo que as cargas vão passar por ele. Só que a velocidade é o comprimento pelo tempo, mas se eu colocar as cargas que passam no fio pelo tempo, eu vou achar a corrente elétrica. Então, é essa brincadeira que aparece aqui, né? Ó, ele troca a velocidade por comprimento por tempo, no caso, comprimento do fio pelo tempo. E aí ele faz a brincadeira, ó, carga por tempo, isso aqui é corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Eu posso calcular a força magnética em um fio, não sabendo a carga que passa nele, mas sabendo a corrente. Então, em vez de eu falar força magnética, ó, QVB seno de θ, que é para uma partícula, eu uso o quê? Eu uso o μ. Né? Então, a força magnética, na verdade, ela fica como? Fazendo essas trocas que eu mostrei para vocês. Então, lá, se aqui carga por tempo é a corrente, então a força magnética vai ser o quê? Campo vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ. No caso, quem que é esse seno de θ? É o ângulo entre a direção do fio e a direção do campo magnético. Se eles forem perpendiculares, o θ vale 90 graus. Aí acontece o quê? Seno de 90 vale 1. Então, a força magnética fica somente B vezes I vezes zero. Ou seja, indução magnética vezes a corrente, vezes o comprimento do fio. Detalhe importante, eu estou falando aqui em comprimento do fio, mas o que vai ser levado em conta é apenas a parte do fio que está na região onde tem o campo magnético. Por quê? A parte do fio que está fora da região de campo magnético, essa não sofre ação de força magnética. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Marcelo, então a velocidade ela está na mesma direção que o fio? Isso. As cargas, né, se movimentam na região do fio. Então, na prática, a hora que a gente vai usar a regra da mão esquerda, em vez de eu falar em velocidade, eu falo em corrente. Mas aí, Moreira, o que algumas pessoas sempre ficam na dúvida é, pera lá, Marcelo, na corrente elétrica, quem se movimenta é o elétron. Então, eu faço a regra da mão esquerda e tenho que inverter no final? Não precisa, porque lembra das primeiras aulas nossas, da ideia da corrente elétrica? Ela é Que a gente invertida, não é? convenciona que a corrente é para um lado, mas o sentido de movimento dos elétrons é para o outro. Então, quando eu estou usando a corrente elétrica, eu já estou fazendo essa troca no sentido do movimento das cargas. Então, é só usar a regra da mão esquerda, normalmente, igual a gente usava para as cargas, só que fazendo uma troca do quê? Ao invés de eu chamar o dedo médio de velocidade, eu vou chamar ele de corrente. Então, eu vou pegar o sentido da corrente. Então, fica lá. Força é o FBI, né? Cuidado, falei coisa errada, eu chamo FBI para aprender vocês aí. Então, o polegar vai ser a força, o indicador vai ser continua sendo o campo magnético, e o dedo médio passa a ser, então, a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica. Beleza? E aí, então, o módulo vai ser dado pelo Bill e a intensidade, né? A direção e o sentido pela regra da mão esquerda. Beleza? Então, lá no começo ele faz o mesmo desenho, é bem mais fácil do que a gente imaginar na mão aqui. Até porque mesmo ao contrário para vocês. Mas eu tenho lá, polegar é a força, B é o campo e o I a corrente. Tá joia? Vamos lá para os exercícios, então. Então, vamos lá. Ó. Na primeira questão, aí, o que nós temos? Um condutor cilíndrico de corrente foi colocado numa região do espaço onde estava presente um campo magnético uniforme
de magnitude B igual a 8,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Sabendo-se que a intensidade da corrente que atravessa o condutor é de 1 ampere e que o seu comprimento é de 2 centímetros, e desprezando-se o campo magnético gerado pelo próprio condutor e os possíveis efeitos de borda, é correto afirmar que o módulo da força que atua sobre esse condutor vai ser qual? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, ele não pediu aí a força, mas para a gente aprender a usar a regra da mão esquerda para o condutor, acontece o quê? Ó, tá lá a minha bateria, ele já marcou a corrente aqui, ela está girando no circuito no sentido anti-horário. Então aqui, ó, eu vou desenhar, eu tenho a corrente no condutor no sentido anti-horário, ela está indo para cima. Então eu tenho, ó, corrente, dedo médio, corrente para cima e o campo para a direita. Então meu polegar ficou apontando para o plano da folha. Então eu tenho aqui nessa região que a força magnética ela vai ser entrando na folha. Certo? Então teria uma força empurrando ele em direção da folha. Mas aqui ele só quer saber a intensidade. Então vou usar quem? O Bill. B vezes I vezes L. Então a força magnética, 10 minutos de aula. A força magnética então vai ser quem? O campo ele falou que vale 8,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. A corrente vale 1 ampere. E ele disse que o comprimento do condutor é de 2 centímetros. Opa, então tem que colocar aqui em metros. Então o valor da força magnética vai ser quanto? 8,2 vezes 1 vezes 2 dá 16,4. Vezes 10, menos 3 com menos 2, menos 5. Ou, então, a força, posso escrever 1,64 vezes 10 elevado a quanto? A menos 4 newtons. 1,64 vezes 10 a menos 4 newtons está na letra B. Tranquilo? Difícil? Tranquilo. Agora tá começando a parte legal, que tem cálculo. Nem todos gostam. Então, na questão 2, nós temos o seguinte aí. A figura representa um pedaço de fio retilíneo de comprimento 10 milímetros que conduz uma corrente elétrica de intensidade 4 ampere na direção e no sentido do eixo X. Esse fio está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade 0,04 Tesla, representado na figura pelo vetor B. Sabendo que o vetor B está contido no plano XY, a força magnética que atua nesse pedaço do fio tem intensidade de quanto? Então, olha lá. Como ele diz agora aqui, que o fio está na direção X. Então, se o fio está na direção do eixo X, eu tenho a corrente elétrica na direção do fio e o campo está numa direção ali, estou exagerando até aqui no ângulo, mas que forma um ângulo de 30 graus. Então, para achar a intensidade da força magnética, nesse caso, a força magnética é o Bill seno de θ. É o Bill sem θ. Conhece o Bill sem θ? É esse carinha aí mesmo. Então, ele quer saber, sabendo que o vetor B, qual que é a força magnética? Então, a força magnética está procurando. O B, 0,04. O I, 4. O comprimento, 10 milímetros, 10 a menos 3, seno de 30 graus. Então, a força magnética vai ficar quanto? 4 vezes 0,4 dá 0,16. 0,16 vezes 10 dá 1,6. Então, vai ficar aqui 1,6 vezes 10 a menos 3. Seno de 30 vale meio. Então, 1,6 vezes meio dá 0,8 vezes 10 a menos 3. Ou 8 vezes 10 a menos 4 newtons. 8 vezes 10 a menos 4 newtons. Letra E. Beleza? Então, olha lá. Questão 3, nós temos o seguinte.
Uma haste metálica fixa está conectada a uma bateria que estabelece uma corrente I. Conectada a ela, encontra-se uma haste condutora móvel de comprimento L, que está conectada à haste fixa, por 2 fios condutores leves, conforme a figura a seguir. Aplicando-se um campo magnético uniforme ao longo de um dos eixos do sistema, e, como resultado, observa-se um deslocamento da haste, de um ângulo θ com a vertical, permanecendo em equilíbrio conforme a figura. Considerando-se o exposto, determine o diagrama de força sobre a haste e a direção e o sentido do campo magnético aplicado conforme o sistema de eixos da figura apresentada. Então, o que acontece lá? Olhando na nossa haste aqui em cima, eu tenho a bateria lá em cima, então tenho o polo positivo e o polo negativo. A corrente elétrica vai vir nesse sentido aqui. Sai do polo positivo e vai passar aqui pela haste e vai retornar lá para a bateria. Certo? Então, achei o sentido que está a corrente elétrica. E aí? Quais são as forças que vão atuar no fio? Eu vou representar aqui o fio por uma bolinha, e como a corrente está para baixo, ó, aqui está só o pontinho que é da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está saindo da folha em minha direção. Quais são as forças que eu tenho atuando no fio? Eu tenho o peso. O peso puxa ele para baixo. O que mais que eu tenho de força? Tem aquele outro fiozinho amarrando ele aqui. Então, eu tenho uma tração. E ele se girou. Por quê? Porque eu tenho a força magnética que empurrou ele para fora aqui, ó. E a força magnética que empurra ele para fora. Beleza? Bom, vou parar aqui. Te retorno no mesmo link aí.